Dejo inmediatamente con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto. Muito boa tarde aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes e aqueles que estão em diferentes lugares e em diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo, que nos abra as Escrituras nesta ocasião e nos fale diretamente em nossa alma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim, é uma grande bênção estar com vocês aqui, nesta ocasião. Vocês que estão aqui presentes e com vocês que estão em outras nações. Hoje, sábado, nesta atividade do primeiro sábado de cada mês, e que hoje adiantamos, fazendo-a hoje no dia 31 de maio, para podermos estar aqui com vocês. Vocês viram as atividades que foram realizadas durante esta semana. Atividades que foram um êxito total. Porque são atividades e trabalhos a favor da família humana. Lembrando que os dois grandes mandamentos que Jesus mencionou são: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. E o segundo mandamento é semelhante: e a teu próximo como a ti mesmo. E sempre quando estamos trabalhando a favor do próximo, a favor da família humana, estamos cumprindo o segundo mandamento. Por este motivo é que cumprimos o primeiro, porque nós amamos a Deus. Em São João, no capítulo 8, versículos 21 a 30, nos diz assim a Escritura: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu me retiro e vós me buscareis, e morrereis no vosso pecado. Por onde eu vou, vós não podeis vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Porque diz: Para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima.
Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que vos dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Tomamos estas últimas palavras de Jesus que dice, Tomamos estas últimas palavras de Jesus quando disse, porque eu hago sempre lo que le agrada a Deus. porque eu faço sempre o que lhe agrada, Lo que Jesucristo hacía. o que agrada a Deus o Pai. Isso era o que Jesus fazia Cada creyente en Cristo e é o que cada crente em Cristo tiene faz. que estar consciente E tem de estar consciente, en Cristo, cada crente em Cristo, haciendo lo que le de que agrada esteja fazendo a Dios, o que agrada a Deus, al Padre. o que agrada ao Pai Celestial. Asiento si tiene la bondad, Queiram assentar se tenham a bondade. haciendo siempre Fazendo sempre lo que le agrada o que agrada a Dios. a Deus. Cristo dijo que él hacía siempre lo que le agradaba. Cristo disse que ele sempre fazia o que agradava a Deus, o Pai. De acuerdo a lo que estaba escrito E conforme ao que está escrito dele en la Escritura, na Escritura, que es el testimonio que el Padre que é o testemunho que o Pai dava de Cristo a través de los profetas, através dos profetas, Cristo cumpliendo Cristo las promesas cumprindo as promessas messiânicas correspondentes a la primera venida del à Mesías, primeira vinda do Messias, estaba haciendo, ele estava fazendo agradaba o que agradava àquele que o enviou, al Padre, o Pai, el cual lo envió que o enviou para llevar a cabo para realizar la Escritura profética decía que haría el Mesías. Y o que dizia Cristo, a Escritura profética que o Messias faria. lo que dice la E os crentes em Cristo lo que dice Cristo, depois estariam fazendo los apóstoles, o que a Escritura disse, que esta o que Cristo disse, la iglesia o que disseram os apóstolos Cristo, que a igreja do Senhor Jesus Cristo estará fazendo. Señor Jesucristo, A igreja do Senhor Jesus Cristo es lo más grande é o maior que Cristo tiene que Cristo tem en la tierra. na terra. Es la casa de Dios, el templo de Dios, como cuerpo místico É a casa de de Deus, creyentes.
o templo de Deus como corpo místico de crentes. Cada creyente en Cristo E cada crente em Cristo como indivíduo es un templo espiritual é um templo espiritual, para Dios y en Espíritu Santo. onde Deus, em Espírito Santo, mora. Como sucedía en Jesucristo, Do mesmo modo como sucedia em Jesus en Cristo, el cual em quem moraba Deus morava en Espíritu Santo. em Espírito Santo. Vean E vejam, en San Juan capítulo 2, no capítulo 2 de São João, verso 19 en adelante, a partir do dice, versículo 19 em diante, que nos Jesús diz: les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesus respondendo disse-lhes: derrubai este templo, em 3 dias o levantarei. Dijeron luego los judíos: Os judeus, pois, lhe disseram: 46 em 46 anos este templo foi edificado, en 3 e días tu o levantarás em 3 dias. Mas él hablaba del templo de su Mas ele falava do templo do seu corpo. así como el cuerpo físico de Jesús Assim como o corpo físico de Jesus era la casa terrenal humana de Dios, era a casa el templo humano terrena e humana de Deus, moraba Dios en toda era o templo humano de Deus, onde ele morava em toda a sua plenitude. en Cristo. Assim, cada crente em Cristo Espiritual é um templo espiritual, onde Deus mora em Espírito Santo. y por cuanto Cristo dijo el E Padre, porquanto Cristo disse: eu e o Pai somos um, mora Cristo Cristo mora em Espírito Santo en em Espíritu cada crente. Recuerden que él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Recordem o que ele disse: eu estarei convosco todos os dias, San Mateo até o fim do mundo. Capítulo 28 de São Mateus, versículo 20. y en San Mateo E no capítulo 18 de São Mateus, versículo 20, diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, allí yo estaré. ali eu estarei. O sea, que Cristo está en cada creyente, Ou seja, Cristo está em cada crente, Espíritu Santo, dentro dele em Espírito Santo, y en por meio do Espírito. creyentes en Cristo, E os crentes em Cristo, como corpo místico de crentes, donde se reúnen, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, onde se reúnam, yo estaré. onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Él es aí eu estarei, assim Cristo disse. que es Cristo en el Espíritu Santo, E o Espírito Santo, que é Cristo em Espírito Santo, nosotros, está conosco aqui nesta ocasião, porque estamos porque nós estamos reunidos no seu nome. es una promesa de Cristo. Essa é uma promessa de Cristo. De estos 2000 años Ao longo desses 2000 anos que já transcorreram, hacia acá, desde Cristo até hoje, y sobre todo del día de Pentecostés, sobretudo desde o dia do Pentecostes até hoje, dado onde Cristo esteve aqui na terra, no meio da sua igreja, cuerpo místico de creyentes como o y corpo místico de crentes, juntando en su cuerpo místico de creyentes los que están escritos chamando e juntando o seu corpo místico de crentes, de la vida del os que Cordero. estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Los superdestinados de Dios, Estes são os eleitos de Deus, os predestinados de Deus, de que a Bíblia nos fala. E cada pessoa vem no tempo marcado por Deus para aparecer para que apareça nesta terra. y escuchar Escute la predicación a del pregação do Evangelho de y Cristo nacer en la fe de Cristo
nace en su alma, A fé de Cristo nasce em sua alma público de su fe en Cristo, e assim dá testemunho público da sua fé em Cristo, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador, siendo bautizado en agua, depois sendo batizada na água, Señor Jesucristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. bautiza con Cristo em seguida a batiza pan y fuego, com o Espírito Santo e fogo persona. e produz o novo nascimento nessa pessoa. De esto fue que le habló Cristo a Nicodemo, Foi disto que Cristo falou com Nicodemos, capítulo 3, no capítulo 3 de São João, en adelante, cuando do versículo 1 em diante, quando lhe disse: esta fue una entrevista que tuvo nessa entrevista Nicodemo con Jesús, que Nicodemos teve com un Jesus, hombre de los fariseos, nos diz assim: llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e lhe Y disse: le dijo, Rabí, Rabi, sabemos que has venido de bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, nadie puede hacer estas porque ninguém pode fazer estes sinais que tu no fazes está Dios con él. se Deus não for com ele. Dijo Jesús y le dijo, Jesus respondeu e lhe disse: de cierto, na verdade te digo, el que no naciere de nuevo, que aquele que não nascer de novo de Dios. não pode ver o reino de Deus. Nicodemo le dijo, Disse-lhe Nicodemos: ¿puede un hombre nacer? como siendo- pode um homem nascer sendo velho? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre? Pode, de su madre porventura, y nacer? tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: De cierto que na verdade te digo, no naciere de que aquele que não nascer espíritu no puede entrar en el da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquí podemos ver el secreto para entrar al reino de Dios. Aqui podemos ver o segredo para se entrar no reino de Deus. A este reino terrenal Do mesmo modo en el cual vivimos, como nós, para entrarmos neste reino terreno que nacer no qual nós vivemos, por medio de la unidad nós tivemos de nascer por meio da união de nosso Pai terreno terrenal, com a nossa Mãe terrena. Padre terrenal. E Y por eso é por isso que nós estamos viviendo estamos vivendo este lapso de tiempo, neste lapso de tempo terreno, cual no qual sabe pessoa alguma sabe dejar quando terá de deixar el cuerpo terrenal. o seu corpo terreno. Nadie sabe cuándo tiene Pessoa alguma sabe quando terá de deixar o corpo terreno. Portanto, no tiene ela não tem de se preocupar de que va a ser mañana, se será amanhã ou depois de amanhã. desesperarse, Não tem que se desesperar, porque el día lo tiene seguro. porque esse dia está garantido. Unos viven Algumas pessoas vivem alguns minutos, outras vivem por algumas horas, meses, outras vivem por dias, outras vivem meses, outras vivem anos. aquí en la tierra, E aqui na Terra é assim. y todos E todos nós debemos ser presentados devemos ser apresentados a Cristo a Cristo nos recibe, para que Cristo nos receba no seu reino. por consiguiente E, consequentemente, tengamos asegurada tenhamos a vida eterna garantida com su Cristo reino eterno, no seu reino eterno. porque la finalidad Porque a finalidade de recibir a Cristo de recebermos Cristo é para obtermos a vida eterna. por consiguiente entrar Consequentemente, al entrarmos reino eterno no seu reino eterno para vivermos com Ele por toda eternidad. a eternidade. La vida eterna, Muitas pessoas muchas personas têm buscado a vida eterna en diferentes em diferentes formas,
hasta los conquistadores Até os conquistadores pensavam que había un lugar de agua, que havia um lugar de água, o algo así, seja um manancial ou algo assim, de esa agua, que se a pessoa tomasse dessa água, la inmortalidad. obteria a imortalidade. Es que en Apocalipsis capítulo 22, E no capítulo 22 do Apocalipse, bem como no capítulo 21, también nos habla nos falam de una fuente de uma fonte de agua de vida. de água de vida. Y Cristo le habló a la mujer samaritana, Cristo também falou com a mulher samaritana que salta de uma fonte que salta para a vida eterna. 4 de San Juan. No capítulo 4 de São João. Veamos lo que le dice la mujer samaritana. E vamos ver o que Jesucristo a mulher samaritana disse a Jesus nessa ocasião. capítulo 4, verso 10, dice de San Juan, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, agua viva. tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Y el verso 13 al 14, E nos versículos 13 e 14 desse mesmo capítulo 4 de São João, Jesus disse à mulher samaritana: cualquiera que bebiere Respondeu Jesus e lhe disse: Qualquer que beber desta água, va a tener sed, tornará a ter sede. Mas aquele que beber que yo le daré, da água que eu lhe der, tendrá sed, nunca terá sede, el agua que porque a água que eu lhe der será en él una se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. no le estaba hablando de agua literal, Não estava lhe falando de água literal, mas que le estaba hablando estava lhe falando del Espíritu Santo do Espírito Santo, que recibirían los que creerían en él. que receberiam os que crescem nele. Por esa causa, Por este mesmo motivo, en el capítulo 7, no capítulo 7 de São João, verso 37 nos versículos 37 al 39 ao 39, de San Juan, dice, en el último y Nos gran día diz, de la fiesta, e no último dia, o grande dia da festa, Jesús se puso en pie y alzó la voz, isto foi na festa dos tabernáculos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Esto dijo del Espíritu E ele disse isto que habían de recibir, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, no había venido el Espíritu porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Aquí muestra al Espíritu Santo como un río de agua viva, un río de agua viva que le trae Aqui nos mostrou o Espírito Santo como um rio de água viva. Um rio de água viva, porque la promesa es que traz e dá a vida eterna para o ser humano. del Porque a promessa é que ele derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne, aquellos sobre todos aqueles invocarían el que invocariam o nome do Senhor. que invocar el nombre del E Señor. todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Dice Joel capítulo 2, Assim disse no livro de Joel, capítulo 2. capítulo 2. E também Eso fue lo que comenzó no capítulo 2 do livro dos a Atos. recibir los E foi isso en Cristo. que os crentes em Cristo começaram a receber no dia de Pentecostes. Dice
sido prometido o que já havia sido prometido, sobre que ele enviaria sobre os seus discípulos. y así como el Espíritu Santo E, vino, assim como o Espírito Santo veio sobre Jesus, vendría sobre ele viria los sobre os crentes nele. y así Assim, se produciría seria produzido o novo nascimento cada, em cada crente em Cristo, cada persona em cada pessoa que o recebesse como como o seu Salvador, habiéndolo tendo conocido reconhecido por Cristo como Redentor, que pagou o preço da redenção lá na cruz en la cruz do Calvário. del Calvario. La única sangre que podía quitar el O pecado único sangue que podia tirar o pecado era o sangue de Cristo. era la sangre de Dios. Era o sangue de Deus. La sangre de los demás seres humanos O sangue dos demais seres humanos contaminada, estava contaminado, pero la sangre de Cristo, siendo la sangre de Dios, mas o sangue de Cristo, sendo o sangue de Deus, ser derramada era o único que podia ser derramado del ser humano. e tirar o pecado do ser humano. La sangre de Jesucristo Por isso a Escritura diz: limpia. o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Por eso es que en tipos y Por isso é que em tipos e figuras animalitos, eram sacrificados animais entre o povo hebreu, Adán, desde Adão em diante, los cuales tipificaban os quais representavam Cristo na sua primeira vinda y su sacrificio e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Por isso, já não se requer mais sacrifício de animais pelo ser humano, porque já foi realizado o sacrifício perfeito de Cristo lá na cruz do Calvário. E aqui no capítulo 21 do Apocalipse, nos versículos 5 ao 7 nos diz: e o que estava sentado no trono disse: eis aqui que eu faço novas todas as coisas. palabras E me disse: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. y me dijo, hecho está, E disse mais: yo soy el alfa y el omega, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. yo le daré A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. la fuente del agua de la vida, la fuente A fonte da água da vida eterna. eterna. Cristo es la fuente, Cristo é essa fonte. es el Espíritu, E a água é o Espírito Santo. y los que tendrían sed, ¿quiénes serían? E quem são os que teriam sede? Nosotros. Nós. Sed del agua A sede da água de vida eterna. Sede do Espírito Santo. Por eso también en Apocalipsis Por isso é que também no capítulo 22 do Apocalipse, 6 al 17 dice, nos versículos 16 e 17 nos diz: yo Jesús, eu, Jesus, mi ángel, enviei o meu anjo testimonio, para vos testificar estas coisas nas igrejas. yo soy la raíz Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandeciente a resplandecente de la mañana, estrela da manhã. el Espíritu E o Espírito e a esposa dizem: vem. dicen, E y el que oye quem ouve, diga, diga: ven, vem. y el que tiene sed, E quem tenha sede, venga, venha. y el que quiera, E quem quiser, tome del agua de la vida tome de graça
gratuitamente da água da vida. el agua de la vida, A água da vida Espíritu Santo, é o Espírito Santo. fuente del agua de la vida, A fonte da água da vida é Jesus y Cristo. los que tendrían sed E aqueles que teriam sede dessa água de vida del eterna, Espíritu Santo do Espírito Santo, serían todos los que lo recibieron seriam todos os que o receberiam como seu único suficiente Salvador, e suficiente Salvador, que vendrían a formar que viriam a formar hacia a igreja Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Por lo tanto, Portanto, esas son las personas estas são as que pessoas siempre que harían sempre fariam lo que le agrada a Dios, o que agrada a Deus, porque elas nasceriam do céu, del cielo, porque el nuevo nacimiento porque o novo nascimento es celestial, é celestial, não é terreno, aunque se efectúe embora seja efetuado es aqui na terra, celestial. mas é celestial. Por eso en Filipenses, Por isso, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 ao 21, la ciudadanía está en los cielos, nos diz: donde también esperamos al Salvador, mas a nossa cidade Jesucristo, está nos céus, el cual de onde esperamos o Salvador, de la humillación nuestra, o Senhor Jesus Cristo, cuerpo del que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si ahora que nos dice todas as coisas. que nuestra ciudadanía E aqui nos diz que a nossa cidadania está nos céus. Qualquer pessoa poderia pensar, mas não, ciudadanía a minha cidadania está no país el país, onde eu nasci. esta es, Porém, essa é a sua cidadania terrena. pero el que Mas quem nasceu da água e do Espírito, de Cristo do Evangelho de Cristo e do Espírito Santo, ha nacido nasceu do céu cielo e, y por consiguiente consequentemente, tiene esa tem ciudadanía, essa cidadania celestial, essa cidadania que tenido obteve por remedio por meio del nuevo, do novo nascimento. y esas son las personas E essas são que as siempre pessoas que sempre están haciendo estão fazendo lo que le agrada o que agrada a Deus. Cristo hacía, Como Jesus Cristo fazia o que agradava a Deus. lo que le agradaba a Dios estaba en la Escritura, E o que agradava a Deus estava na Escritura. lo que la Escritura decía, Cumprir o que a Escritura dizia. siguiente, Consequentemente, lo que está en la palabra de Dios, o que está na palavra de Deus le agrada que nosotros hagamos. é o que agrada a Deus que nós façamos. Por lo tanto, estemos Portanto, sempre estejamos fazendo siendo de acuerdo conforme a como dice la palabra de Dios, o que a palavra de Deus diz. haciendo E assim estaremos fazendo o que agrada a Deus. Dios está efectuando una creación. Deus está realizando uma criação celestial. Pablo dice, Por isso é que São Paulo disse Cristo nos ha colocado en lugares que Cristo nos colocou em lugares celestiais. estamos Ou seja, que nós estamos assentados com Cristo lugares em lugares celestiais. Estamos de Cristo no reino de Cristo, en el reino del Señor,
no reino do Senhor, hemos sido no qual nós fomos trasladados. como nos dice Como São Paulo Pablo en Colosenses, nos falou na carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 12 desde o versículo 12 al 14, até o 14, onde diz: dice, con gozo dando gracias com alegria dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele nos trasladou, nos livrando do reino das trevas, do reino do maligno, e nos trasladou para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus Cristo. E atualmente vivemos fisicamente neste reino terreno, mas espiritualmente vivemos no reino de Cristo, que está na sua fase espiritual. E quando tivermos o corpo novo glorificado, então nós estaremos fisicamente no reino de Deus. E também por isso é que nós estaremos com Cristo, no seu reino messiânico de 1000 anos, e em seguida, por toda a eternidade. E também é por isso que nós estaremos com Cristo, sendo levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro, no rapto ou no arrebatamento da igreja, da sua igreja, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. A imagem é o corpo angelical, que também é chamado de Espírito, o Espírito Santo. Y también el cuerpo físico de Dios es Jesucristo en su cuerpo físico. E o corpo físico de Deus também é Jesus Cristo no seu corpo físico, que já foi glorificado. Porque en él fueron creadas todas las cosas, Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visibles, visíveis e invisíveis, sean tronos, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. fue creado por medio Tudo foi criado por Ele para él. e para Ele. Él es antes E Ele é antes de todas as coisas, por él, e todas as coisas subsistem todas las por Ele. cosas en él subsisten. Y él es la cabeza E Ele del cuerpo, é a cabeça do corpo, da igreja. el que es el principio, É o princípio de entre e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. por cuanto agrada al Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, y por medio de él e que, havendo por Ele feito a paz, todas las cosas pelo sangue da sua cruz, en la tierra, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, paz mediante la sangre de su cruz. Aquí podemos ver nós podemos ver aqui quién es Jesús, quem é Jesus Cristo. la imagen del Dios É a imagem do Deus vivente. É o corpo angelical de Deus, o corpo teofânico de Deus, chamado Espírito Espíritu Santo, llamado también também chamado o anjo do Senhor, o anjo de Deus, ou o ángel
o anjo del pacto. do pacto. Y luego Depois, se hizo carne, ele se fez carne, quedó en el vientre, criando uma célula de vida una célula no ventre de Maria, multiplicó a qual sobre célula, multiplicou-se célula sobre célula, e assim foi formado o corpo chamado Jesus, el cual nació que nasceu y en el cual moró e em quem Deus morou em toda toda su plenitud. a sua plenitude. El cuerpo físico de Dios, O corpo físico de la Deus semejanza física de Dios, é a semelhança física de Deus, Cristo en su cuerpo físico, que é Jesus Cristo no seu corpo físico, que já está glorificado. y la imagen de Dios E a imagem de Deus es el cuerpo é o angelical corpo de Dios, angelical de Deus, Cristo en su que é Cristo no seu corpo angelical, chamado anjo do pacto, ángel anjo do Senhor, ou anjo de Deus. de Dios. Ese es Esse é Salvador. o meu Salvador. Ese es É esse el que tomó nuestros pecados quem tomou os nossos pecados, por nosotros que morreu por nós na cruz do Calvário, para librarnos de para nos livrar do pecado e da morte vida. e dar-nos a vida eterna. Esas son las de personas Estas são as pessoas que lo reciben como que o recebem como único e suficiente Salvador en el tiempo. no tempo em que lhes corresponda viver nesta terra. Esas son las personas de las cuales Estas são aquelas pessoas das quais y a las cuales Cristo representa representou en San Juan em ovelhas. capítulo No 10, capítulo 10 de São João, versículos 27 ao 30, onde ele disse: mis ovejas As minhas ovelhas ouvem a minha voz, y me siguen, elas me seguem, y yo las conozco, y yo les eu doy as conheço vida eterna, e lhes dou vida eterna. perecerán. Jamais perecerão. Padre que me las dio, Meu Pai que me as deu é maior do que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Una, Eu e o Pai somos um. mi Padre y yo, una. O meu Pai e eu somos um só. Así Da mesma forma como você. como usted, como su cuerpo físico O seu corpo físico, y seu espírito su espíritu e a sua alma y su alma são um. son uno. Por tanto, Portanto, queremos siempre hacer lo que le agrada sempre queremos fazer o que agrada a como Deus, hijos como filhos e e hijas. filhas de Deus. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido Se há alguém aqui que ainda não recebeu Cristo como Salvador, hacer en estos momentos, pode fazer nisso nestes momentos. orando por usted, Nós estaremos orando por você, la recibe en para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com o seu sangue, sea bautizado. você seja batizado na água no nome do Senhor, Cristo le bautice con Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo, y produzca en usted produza o novo nascimento em você, nace e assim el reino, você nasça no reino de Deus, el reino no reino de Cristo, para estar para sempre haciendo estar fazendo lo que le agrada o que agrada a Deus. porque todos queremos hacer Porque todos nós queremos fazer a vontade de Deus, a vontade del Señor. do Senhor. Vamos a esperar unos minutos. Si hay alguna Vamos aguardar por alguns minutos. que todavía no ha E recibido, se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo e quer fazer a vontade de Deus, ya comenzó. já começou fazendo isso, escutando o Evangelho de Cristo, Que es la voluntad que é a vontade de Deus, persona, escuche. que toda pessoa escute. Dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio
Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho el que creyere a toda criatura. y bautizado, Quem crer e for batizado será salvo, mas el que no mas quem não crer será será condenado. condenado. São Marcos, capítulo 16, versos 15 16, versículos 15 16. e 16. Y así es como se comienza a hacer la voluntad, E é assim como se começa a fazer a vontade de Deus, recibiendo ouvindo o evangelho, al hacer la fe de Cristo recebendo-o como Salvador, será logo ao nascer a fé de Cristo em nossa alma. Cristo tiene mucho pueblo Cristo tem muitas pessoas y los está llamando, e está chamando-as neste tempo final, juntando, está juntando-as neste último dia estamos viviendo. no qual nós estamos vivendo. Todos queremos hacer, Todos nós queremos fazer a vontade de Deus. todos queremos, Todos nós queremos viver eternamente. para lo cual Para isso, necesita tener é necessário vida eterna. obter a vida eterna. Y el que tiene la exclusividad de la vida eterna es E o Senhor Jesus Cristo é quem tem a exclusividade da vida eterna, cual pelo qual persona que quiere vivir toda pessoa que quiser viver eternamente necessita vir pies de Cristo. aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, Em São João, no capítulo 14, versículo 6, Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão no por mim. por mí. Queda establecido por Cristo que la forma de acercarse Ficou estabelecido por Cristo es por medio de que a forma de se aproximar de Deus, ao Pai, é por meio de Cristo. en San Juan Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim Cristo disse no capítulo 14 de São João, versículo 6. y no hay otra verdad E não há outra verdade. Cristo é a verdade. y no hay E não há outra vida. es importante asegurar nuestro futuro eterno É importante assegurarmos o nosso futuro eterno com Cristo no seu reino eterno, porque todos nós queremos viver eternamente. si esta vida Se temporal esta vida temporária tocado vivir en estos que nos correspondeu viver temporales, nestes corpos temporários já é tão boa, ¿cómo será como será vivermos eternamente en un cuerpo num corpo que nunca se pone, que nunca envelhecerá, que está representando que sempre estará aparentando entre 18 e 21 anos de idade? un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, Um corpo glorificado, um corpo imortal, um corpo semelhante ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo, como cuando o qual está tão jovem como quando ele subiu ao céu. y lo vamos a ver cuando tengamos E nós o veremos também quando tivermos o nosso corpo novo. E então veremos. seremos como ele. Por lo tanto, Portanto, lo más importante o mais importante para o ser humano vida eterna é a vida eterna. y por consiguiente E, consequentemente,
A pessoa mais tiene la importante, exclusividad de la vida que tem a exclusividade da vida eterna a los que para compartilhar com aqueles que desejem viver eternamente, é Jesus Cristo. porque no hay otro, Porque não existe outro Salvador. que no hay otro nombre Porque não existe outro nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. libro de los Hechos capítulo 4 Livro dos Atos, capítulo 4, versículo 12. no hay otro nombre, E se não há outro nome, entonces então nós todos necessitamos, necesitamos todos Cristo necessitamos de para que Cristo, la para que Ele nos dê eterna. a vida eterna. Vamos a estar puestos en pie Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas rendido a los pies de- que vieram aos pés de Cristo en esta ocasión nesta ocasião. con nuestras manos levantadas Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, en nuestros rostros com os nossos rostos inclinados, inclinados e olhos fechados. Padre celestial, en el Pai celestial, nombre del Señor Jesucristo, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo com todas estas pessoas recibiendo a Cristo que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. aquí presentes y As que estão aqui presentes e nas diferentes nações. recíbeles, Señor, te lo ruego, Senhor, Padre, en el nombre Pai, del Señor Jesucristo. eu te rogo que as recebas Y ahora repito no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. esta oración, E agora, los que han venido os que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador, Señor Jesucristo, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação nació tu do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. tu nombre, Creio no Teu nome único nombre, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, damos. em que nós podemos ser salvos. Creo en tu primera venida, Creio na Tua primeira vinda creo en tu muerte en la cruz del Calvario, e creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação nuestros pecados. pelos nossos pecados. Reconozco que soy pecador, Eu reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. doy testimonio público de mi fe en ti, Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. perdones mis pecados, Te rogo que perdoes os meus pecados, me limpies que me de limpes todo pecado, de todo pecado com Teu sangue precioso, con Espíritu Santo, que me batizes com Espírito Santo e fogo, bautizado en logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome. te lo ruego, E Senhor Jesus Cristo, Cristo, en tu nombre eterno y glorioso, no Teu nome eterno e glorioso eu te rogo, la honra para quem seja de los siglos. a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E amém. Ustedes ven, Você agora me dirá: quiero Eu ser bautizado en agua, quero ser batizado na água no nome do Senhor Cristo, Jesus Cristo. porque él dijo, el que creyere, Porque ele disse: quem crer e for batizado será salvo, el que no creyere, será condenado. e quem não crer será condenado. Por cuanto ustedes han creído en Cristo, Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, vocês podem ser batizados. dice con Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo y produzcan e produza um novo nascimento nacimiento. em vocês. El bautismo en agua, O batismo na água não tira os pecados. sangre de Cristo, la que nos O sangue de Cristo é que nos limpa limpia del pecado. de todo pecado. Pero el bautismo en Mas o batismo na água un mandamiento é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, en el cual no qual nos nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Esse é o tipo e figura del bautismo en agua. do batismo na água. Por lo tanto, Portanto, desde desde o dia de Pentecostes, miles y después millones de seres humanos milhares e depois milhões de seres humanos que receberam Cristo como Salvador
estiveram sendo batizados na água no nome do Senhor Jesus y Cristo. Cristo producido en ellos, Cristo produziu neles o novo nascimento, dándolos con, batizando-os com o Espírito Santo e fogo, produciendo en ellos el nuevo nacimiento. e produzindo o novo nascimento neles. Cuando Cristo subió, Vejam bem, quando Cristo subiu das águas batismais, vino el Espíritu Santo, o Espírito Santo veio sobre Jesus. por tanto, Portanto, bien pueden ser, vocês podem ser batizados. recordando, Lembrando que quando persona recibe a Cristo, uma pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. sumergido en agua, Quando o ministro é submerge nas águas do batismo, tipológicamente, simbolicamente, está sendo sepultada. las aguas bautismales, E quando a levanta das águas batismais, nueva vida, a la vida eterna, está ressuscitando para uma nova vida, reino eterno. a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. La tipología, el Assim tão simples é a tipologia, en el o batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo, E necesidad, se Cristo teve a necessidade de ser batizado por João Batista, tenemos necesidad de ser muito mais nós temos necessidade de sermos batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo. bautizados, Portanto, vocês podem ser batizados. con Espíritu Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo. el nuevo nacimiento, Produz o novo nascimento em vocês. nos continuaremos E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. será esta mañana, Dios mediante, en que Será até amanhã, com a ajuda de Deus, em que estarei novamente com vocês, de los que están, os que estão aqui presentes e os que estão em outras nações. que les guarde con Que Deus lhes abençoe e guarde, una tarde que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta nuestro das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. dejo con ustedes E deixo com vocês aqui al misionero o missionário reverendo Miguel Reverendo Miguel Bermudes Marim, para que les indique cómo hacer para ser bautizados en agua. para que ele mostre aos que vieram aos pés de Cristo nessa ocasião como fazer para serem batizados na água no nome do Senhor Ocasión.